Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, já estamos aí no segundo semestre, quase na metade do mês. Daqui a pouco estamos aí nos endividando para o Natal, né? Comprando presentes, preparando festas. O tempo passa muito rápido. E eu quero te convidar nesse tempo que corre, nesse tempo que urge conversão e santidade, a meditar comigo a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, duas cenas memoráveis nesse evangelho de hoje. A cura da hemorroísa, aquela mulher que há 12 anos padecia de um sangramento contínuo, de uma hemorragia, já havia gastado centenas de moedas com os médicos, já havia também recebido na sua casa certamente os fariseus, com suas muitas orações e os seus pedidos consideráveis de ajuda financeira, e continuava doente. E também a morte e o ressuscitar por mãos de Jesus da menina, filha de um chefe da sinagoga. Duas cenas do poder de Jesus, duas cenas da misericórdia de Deus, dois encontros do Senhor com o seu povo. Jesus passa diariamente pela nossa vida e é preciso que nós aprendamos a reconhecer a sua passagem e os seus sinais. Jesus oferece a nós diariamente a possibilidade de uma vida nova, da cura física e espiritual de muitas doenças que nos atrapalham, que nos fazem morrer. De fato, há tanta gente que caminha pelas ruas das nossas cidades como se estivesse morta. Tanta gente que perdeu a esperança, perdeu a fé. Tanta gente que por uma doença ou por um motivo qualquer se desesperou, perdeu o rumo. Jesus hoje está aqui, está diante de nós, passa no meio de nós, fala a nós, mas é preciso que a gente ouça. Aquela mulher que estava doente há 12 anos com um fluxo ininterrupto de sangue, aquela mulher ouviu falar de Jesus. E certamente aquela mulher aproximou-se da multidão na qual Jesus estava e, ouvindo a pregação de Jesus, pensou: esse homem fala com autoridade, esse homem vem de Deus. Esse homem pode, em nome de Deus, me curar. Aquela mulher, naquele momento, certamente não tinha noção de que Jesus, além de homem, era Deus. Mas ela teve algo importantíssimo para atrair a bênção e a graça de Deus para a sua vida: fé. A primeira pergunta que nós precisamos nos fazer, meditando esse evangelho: nós temos fé? Fé autêntica, verdadeira, real? Fé desinteressada? Fé que nos leva, mesmo que não venhamos a receber aquilo que pedimos ao Senhor, mas que nos leva a permanecermos fiéis a Ele, como o próprio Jó, no outro trecho da Escritura, permaneceu fiel apesar de todas as desgraças que lhe aconteceram. Fé, uma palavra tão pequena, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Aquela mulher teve fé. E o próprio Jesus, ao olhar para ela, depois de sentir uma força saindo de si e perceber que alguém estava curado, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." Eu e você
que nos dizemos cristãos, que vamos à missa, que rezamos o terço, que somos devotos da Virgem Maria e dos santos, nós que comungamos, que confessamos, a nossa fé, ela é real? Ou ela é apenas algo que nos alimenta interiormente para não ficarmos totalmente desolados nesse mundo? A fé é para mim companheira, é certeza de vitória, é capacidade de enxergar aquilo que os olhos da matéria não podem ver. Porque São Paulo já vai nos dizer isso, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós temos essa fé, de fato, espiritual, que de tão espiritual chega a ser sentida no físico. Nós temos isso. Como é bom quando a gente se encontra com uma pessoa e a gente consegue experimentar a fé dela, consegue sentir a fé que ela traz no seu coração. Como é bom. Nós, quando falamos de Deus ou quando saímos de casa para ir à igreja, quando estamos rezando, damos aos outros esse testemunho de fé, as pessoas conseguem sentir em nós que a nossa fé nos sustenta quando estamos em algum momento de provação e dificuldade ou passando por uma doença. Aquela mulher mostrou a Jesus: Senhor, eu creio, cura-me. E Jesus a curou. Outra atitude de fé foi a do pai daquela menina que acabava de falecer. Ele veio até Jesus, que estava pregando, que havia terminado de curar aquela mulher com o seu fluxo de sangue, e ele diz: se colocares a mão sobre a minha filha, ela viverá. Ele tinha fé. Era como se ele tivesse dito a Jesus: Senhor, eu creio que Tu és o Messias, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és aquele que deveria vir ao mundo. Eu creio, Senhor. E se Tu fores até a minha casa, eu sei que a glória de Deus vai acontecer. E Jesus foi. Mas quando chega à casa daquele homem, diz que a menina estava dormindo e o que começa a acontecer? Começam a caçoar dele. E caçoando dele, aqueles homens mostram que não têm fé. Eles são seguidores do Deus vivo, mas do Deus vivo da lei, do Deus vivo dos preceitos, dos costumes. Eles não conhecem o poder de Deus. Eles ouviram falar do poder de Deus, mas não experimentam o poder de Deus. Por quê? Porque não têm fé verdadeira. É uma fé pura e simplesmente humana. Diferente da fé daquele homem, o chefe da sinagoga, e diferente da fé daquela mulher que sofria de hemorragias. Eles acreditaram de todo o seu coração que Deus estava no meio deles e por isso receberam a graça, receberam a cura, receberam a vida nova. Ora, eu já disse aqui outras tantas vezes, Jesus tem poder para tudo e o maior poder de Jesus não é ressuscitar os mortos, mas é ressuscitar os vivos. Jesus ressuscitou aquela menina, Jesus curou aquela mulher. Mas o que Jesus fez de melhor naquele dia foi ressuscitar no coração de tantos homens e mulheres que presenciaram aqueles fatos extraordinários a fé. Ora, irmãos e irmãs, como eu dizia, quantos caminham pelas nossas ruas como mortos, sem fé? A fé nos dá alegria, a fé nos enche de vida, a fé nos enche de esperança. Peçamos a Jesus nesse dia essa graça, de termos a nossa fé aumentada, em quantidade tal que nós sejamos capazes de percebermos em nós mesmos a vida nova. E que os outros que vêm até nós, também enxergando isso, possam dizer: como é bom ter fé, como é diferente a vida de quem tem fé. E eles possam desejar: eu também quero ter fé. Que Deus te abençoe e até amanhã.